Bem-vindas ao videocast de Mãe para Mães, onde as histórias de uma se tornam a força de todas. Eu sou Joyce Rodrigues, idealizadora deste projeto. Estou muito feliz em ter todas vocês aqui conosco. Se você é uma mãe que busca acolhimento, compreensão, conselhos ou simplesmente um momento para se identificar, você está no lugar certo. Cada episódio é uma oportunidade de aprender, se inspirar e se conectar. Bem-vindas! Hoje a gente está recebendo pessoas muito especiais aqui. A mamãe do João, uma mulher determinada, uma mulher que apoia outras mulheres, a dona e proprietária do Tem Neném Chegando, fisioterapeuta, doula e consultora de amamentação agora, Marcela Magalhães, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Mamãe do Luiz Henrique e das Marias, as gêmeas Maria Clara e Maria Luísa. Uma mulher de fé, uma mãe radical, eu vi nos seus stories, que escala morros e montanhas. Quando eu perguntei para ela como é que eu podia anunciá-la, ela falou para mim, eu sou sua mãe. Eu falei, nossa, que interessante, você desempenha o maior, mais desafiador papel do mundo, e a gente vai falar sobre isso. Ela é mãe. Ana Luísa Guimarães, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada por aceitar o convite. Mamãe da Maria Alice, ginecologista, obstetra, criadora da Masterclass Leite Materno para o seu bebê, uma mulher de fé que tem uma história linda de superação, uma família linda. Doutora Natália Del, seja bem-vinda. Obrigada. Sejam muito bem-vindas para o nosso bate-papo, a nossa roda de mãe-terapia. É muito assunto. Tem muito para conversar. Tem muito para conversar. Eu ordenhei um tempo, a minha amamentação foi mista, as meninas acompanharam lá a luta como foi e realmente é difícil, porque é um tempo que você perde com o bebê, né? É um tempo que você perde com seu filho, mas também é prazeroso poder aleitá-lo, alimentá-lo com o seu leite, e aí a gente vai nessa montanha russa. Mas os nossos filhos, eles nos dizem o que eles querem. Às vezes a gente não ouve, mas eles nos dizem. E quando a gente consegue se conectar com eles, a gente vai conseguindo andar melhor. Quando né? a gente para olhar para os nossos, né? E pros para de nossos, olhar... se comparar, né? Marcela, quando você conseguiu olhar para o João, se conectar com o João, porque eu demorei um tempo para me conectar com a Maria Flor, como é que foi para vocês, assim? Eu acho que eu, de fato, consegui me conectar com o João quando eu fui... Dá vontade de chorar. Eu já tô... Quando eu fui apresentar ele pra minha mãe. Que aí eu acho que, tipo, juntou tudo. Eu levei, até peguei... Não, eu ia pegar até lata de leite com a Ana. E Ana, eu tô levando só uma lata de leite, eram 15 dias só. Eu tô levando só uma lata de leite, é muito pouco, esse menino vai... Vou levar outra, aí todo mundo, mas Marcela, calma, não sei o quê. Passei na farmácia, indo pro aeroporto, e o Bruno para na farmácia, vou levar 2 latas de leite, porque não tá fluindo esse negócio. E estava super, eu nunca acreditei na minha amamentação. E aí eu cheguei lá na minha mãe e comecei a fazer total livre demanda com o João, algo que eu nunca fiz, assim, desde o nascimento dele. Não que eu não queria fazer uma livre demanda, mas eu sempre falava assim, não, esse choro não é fome. Porque pra mim, o choro sempre seria fome, e eu não queria acreditar que ele vinha pro meu peito e continuava chorando, que ele continuava com fome. Então, assim, lá na minha mãe, introdução alimentar, fiz livre demanda, assim, total. O João, a contragosto, assim, usou a chupeta, né? A chupeta entrou no 3º mês, muita contragosto, assim, que eu dava, assim, ai, olha, ele não quer. E tirava. Falava assim, nossa, olha, ele tá cuspindo. Só que foi quando a funcionária entrou lá em casa e ela viu tanto que tava difícil fazer o João dormir, ela tinha dificuldade, e ela viu a chupeta, porque a chupeta ficava jogada, assim, em cima da mesa, e ela pegava a chupeta e colocou, assim, no 2º dia que ela chegou lá em casa, pegou a chupeta, tava suja, sei lá quanto tempo que ela chupeta tava. Colocou, Sem nem te perguntar. Sem nem me perguntar, mas lógico, ela viu já. O que vai ter uma chupeta assim se não tá dando? Usa, né? Colocou e voltou dentro de 5 minutos. Sem o João no colo. Aí eu falei, ué, ele dormiu, e eu, com a chupeta? Ela, sim, ele não chupa a chupeta. Aí ele tá chupando. E aí eu falei assim, tá, calma.
eu preciso respirar desse furacão, que é João chorando pra dormir. E lá da minha mãe rolou a livre demanda, a Nath sempre falava, o João vai comer super bem. E desde as primeiras refeições, o João sempre comeu super bem. Minha mãe super empolgada, fazia receitinha, tudo, e peito. Porque ele chorava peito, chorava peito. E lá na viagem ele começou a recusar a chupeta. Ele chorava, eu ia pôr chupeta, ele abria a boca, cuspia, olhava pra mim tipo assim, não, me dá o meu peito. E aí lá eu entendi que talvez a gente estava precisando mais da gente, né? Teve, assim, a gente acredita que muito da minha amamentação também tem questões maternas, mas não problemas, talvez como a Ana teve vários conflitos, assim, mas o meu a ausência, a falta. Igual as meninas falam, Marcela, seu puerpério foi pesado porque o tempo todo você queria sua mãe. Eu falo, gente, quem que não quer a mãe assim? Eu nunca tive problema nenhum com a minha mãe, a gente sempre foi muito próxima. Então, de fato, assim, eu sabia que se minha mãe estivesse ali, a amamentação teria sido mais leve. Porque eu não teria problema em deixar o João com a minha mãe e uma lata de fórmula. Mas eu vi problema em deixar com uma outra pessoa o João e uma lata de fórmula. Tipo, vai, né? Mas com a minha mãe eu sabia que seria minha mãe. Então, assim, lá eu me conectei, lá eu olhei o João. Na verdade, foram 21 dias onde eu voltei com as 2 latas de leite cheias. Foram 21 dias que ele não dormia de noite de jeito nenhum. Nossa, foram os dias mais intensos da minha vida. Ele acordava a cada 40 minutos. E teve um dia que minha mãe falou assim, minha filha, dá uma fórmula. Falei, mãe, eu vou dar. Dei, passou meia hora, o menino, E aí minha mãe, minha filha, não é fome, não é fome. E aí ali eu acho que eu falei, mãe, eu vou me entregar à maternidade, se ele tá chorando a cada 40 minutos, eu vou acolher ele a cada 40 minutos. Aí minha mãe, deixa ele comigo. Mãe, eu acho que ele quer eu, assim, deixa a gente aqui se entender. Ela colocou a gente num quarto sozinho. E dali, desde o dia que eu cheguei, eu falei, quer saber? João, agora eu sou toda sua. Foi isso que eu falei. Eu falei, eu sou toda sua. Do jeito que for, eu precisava voltar a trabalhar. Me martirizei porque eu queria pelo menos manter o meu, né, o leite materno em si. Foi difícil porque eu tinha um estoque bom, viajei, deixei a porta do congelador aberta, perdi o estoque de leite. Nossa. Aí eu falava assim, é Deus falando que é pra eu dar a fórmula. E ela não deixava a gente dar palpite, mas eu queria falar, é Deus mesmo. Mas ela sempre lidava. Eu falava, Leandro, você é amigo, pediatra, fala. Ela falava, Eu fala. brigava com meu marido, eu falava assim, pelo amor de Deus, não pode Fala ser pra ela tão dar pesado fórmula. isso. Eu viajei com eles, com bombinha portátil, e assim, era suado, porque eu precisava de 3 ordenhas no dia pra conseguir, assim, 80 ml. Era muito, eu me sacrifiquei muito, assim. E as pessoas falavam, Marcela, torna isso mais leve. Porque o complemento do João ele não me dava sinais de fome. Mas ele começou a cair na curva dele. Que é sempre onde eu falo, a gente só vai intervir na hora que começar a mexer em algo que deveria, né, ser crescente. Então, o João fez um platô, eu lembro direitinho que eu fui na Thaís, ela falou assim, Marcela, 100 dias de João. Deu. Eu até choro. Aí eu falei, deu, porque eu tô cansada. Aí ela falou, pode prescrever a fórmula? Por favor, porque eu preciso respirar. E aí, liguei pro Lê e o João vai tomar a fórmula. Ele, ai, graças a Deus. E você, como tá? Eu passei na sua casa. Fui lá e tudo. Só que o João, ele nunca me demonstrou nenhuma... O Lê mesmo, ele falava assim, Marcela, depois que você complementou o João com fórmula. E eu, Lê, mudou nada. E ele, o João é algo a se estudar. Porque ele não me dava sinais de fome. Ele não demonstrava nada no desenvolvimento. Então, assim... Eu olhava pro João e eu falava assim, gente, isso aqui, ele tá caindo, que eu sei que não tá suprindo, mas, tipo, tá tudo bem. Então, eu ordenhei, coloquei como a Nath, né, nossa, eu até antes do João nascer, eu comprei aquelas negocinhos da Medela, os copinhos pra ordenhar, de 200 ml. Eu mal enchi. Eu te entendo, porque a gente teve vazava. Não, e eu Nath, eu posso te mandar esses potinhos aqui, porque eu não quero. Aí mandei pra Nath,
E assim, vi a Nath lá na ordenha. E ordenha, gente. O povo fala, né? Ai, consegui ordenhar 10 ml hoje. Ordenha é rotina, constância, é compromisso. É compromisso. Eu ordenhava 2 vezes ao dia, sagradamente, no meu café da manhã e na minha janta. E eu falei que eu ia assim até os 6 meses de João, porque eu queria ofertar pra ele o máximo de leite materno possível. E eu fui até 1 semana antes dos 6 meses. Até que eu virei pro meu marido e falei assim, a gente jantando, aí eu virei pra ele e falei assim, como tá sendo jantar ao lado de uma pessoa que não tá com uma bomba no peito? Aí ele olhou e ele, uai, você não vai ordenhar mais não? Eu falei, não, Bruno, não quero não. Aí eu acordei no outro dia ainda com saudade, não, a última hoje no café da manhã. E depois eu falei, gente, introdução alimentar, ordenha, salto de desenvolvimento. Falei, não, eu preciso Respirar. deixar as coisas Mais né? leves. João comendo bem, uma lata de fórmula, não é vangloriando assim, mas uma lata de fórmula lá em casa demora quase 2 meses pra acabar. E eu digo, gente, não desiste de amamentar, né? Segue no propósito, porque depois de 6 meses, querendo ou não, fica um pouco mais leve, porque você sabe que tem um alimento. Não, Natália! Eu vou ter que concordar com a Natália. Eu vou ter que concordar, gente, eu hoje sofri. Hoje o João tá com o quê? 10 meses e 20 dias? Tem 6 dias que a gente tá em aleitamento exclusivo. Por quê? Porque na minha ausência eu pedi pra funcionária tentar não dar a fórmula. Até dei uma conversada com o Lê. Eu pedi pra ela não dar a fórmula e ver como que ele ia ficar. Então, a gente, no lugar da fórmula de manhã, que ele tomava a fórmula e mais uma fruta, eu comecei a fazer um iogurte com fruta, chia, aveia, castanha. Ele fica... Igual eu tava vindo pra cá, eu falei, Bruno, vou fazer uma panqueca, porque ele tava indo pra mãe dele. Eu falei, não sei se o João vai ficar meio com fomezinha. Eu fazendo a panqueca, ele, João gosta de comer. Aí o Bruno, não, vamos ficar lá perto da sua mãe. Você quer sua mãe? Não, ele tava olhando pra frigideira, tipo, me dá isso aí. Dá. Quente, ele querendo, e o pai soprando e ele abrindo a boca. Entende? Mas assim, hoje eu tenho uma outra visão. Que bom que eu passei por isso. Eu falo que bom até que eu passei pelo parto. Porque eu acompanho hoje as meninas em trabalho de parto, a Nath também. E as Com meninas outro falam olhar. assim, Marcela, dói eu muito. Eu falei, Muito. não morri de dor, você não vai vai morrer de dor. Mas dói Vai muito. Dói mesmo. Só que foca no quentinho que vai chegar no seu colo e tudo. E assim, é só vivendo, assim. As pessoas de fora acham que é tipo, nossa, por que você tá sofrendo com isso? E a gente se pergunta, por que eu estou sofrendo com isso? Quem colocou isso pra mim, que eu teria que amamentar? Eu mesma. Então, assim, eu tenho ainda uns leitinhos lá que eu falo, vou dar esse leitinho pro João, eu não vou dar, não, vou deixar bem aí, deixa esses leitinhos aí. Mas, quando eu me conectei, foi quando eu me conectei, assim, eu, João e minha mãe. Eu aprendi Você precisava disso. Precisava. Na terapia que eu fiz, fala que a mulher grávida, ela volta a ser criança e precisa da mãe. Existe um estudo, eu me lembro deles falarem lá, que a mulher, quando ela está gestando, ela volta, uma criança interior dela, ela volta e ela precisa de um E aí, cuidado se tiver diferente. feridas, vão vir as Diferente. feridas. Eu da lembro fome. que quando eu descobri, né, a malformação da Maria Alice, meu esposo não estava aqui em Goiânia, que ele viaja muito a trabalho. E foi até engraçado, a gente ia pra praia, eu tinha marcado meu morfológico antes de ir pra praia. O secretário do médico me ligou e falou, olha, o doutor teve uma imprevisão, vai poder fazer, vamos agendar depois? Eu falei, então vamos. Aí eu tinha agendado pra uma terça-feira depois que a gente voltou, aí minha mãe falou, minha filha, vê se o doutor pode te atender na quinta, porque terça eu dou plantão, né, e tal, pra eu ir junto com você. Eu falei, não, tá bom. Aí eu até arrepio, assim, que aí eu lembro que eu passei o Dia das Mães lá na praia e eu acordei muito chorosa nesse Dia das Mães. Só chorava. E meu esposo falou assim, o que tá acontecendo? A gente tá numa praia, tá tudo bem, por que você tá chorando? Eu falei assim, não sei, eu tô com uma angústia aqui. Aí liguei pra minha mãe, desejei Feliz Dia das Mães e tal, e só chorava. Até minha sogra falou assim, a gente viajou com meus sogros, né? Falou assim, você brigou com a Natália? Ele, não, isso é hormônio da gestação, nem beber não pode pra afogar as mágoas, eu vou brincando. Aí eu cheguei aqui em Goiânia, e aí meu esposo seguiu viagem, e aí eu vim pra Goiânia, e eu cheguei no quarto e fiz o morfológico na quinta, e foi quando eu descobri da malformação da Maria Alice. E eu falo assim, que Deus planejou tudo tão certinho, porque primeiro, se eu tivesse feito antes, eu ia estar sozinha, porque meu esposo, assim, ele sempre
foi presente, mas ele trabalha muito e tal, e eu nem fazia questão de muito... Ah, não, eu vou sozinha. O pré-natal pra gente é tipo, Não, é só já ultrassom, eu vou ligo. sozinha. Ainda mais que eu fazia as ultrassons com a minha obstetra e uma amigona minha, né? E aí, ele fez eu mudar o dia da ultrassom pra um dia que minha mãe ia estar comigo, né? E quem fez a morfológica foi um colega da minha mãe de faculdade. Então, foi tudo ali entre famílias. E pelo Felipe não estar em Goiânia, minha mãe ficou os 15 dias dormindo comigo, na minha casa. Eu fico pensando, se meu marido estivesse aqui, ela não ia ter essa liberdade, né? Talvez nem eu ia pedir, porque eu ia pensar, gente, minha família é meu marido. E talvez o Felipe, pelo jeito dele, assim, por não ser médico, e por ser homem, né? Não ia conseguir me acolher Consolar tanto. do jeito que a gente gostaria de Isso, ser e foi assim, consolado. eu acho que tinha anos, porque tem anos que eu moro sozinha, que eu não fiquei tão próxima da minha mãe, né? E ela dormia comigo todos os dias, 15 dias, que o Felipe ficou fora 15 dias. Então, assim, foi essa hora que a mãe grávida volta a ser Precisa, filha, né? arrepiei, A gente se aproxima muito da mãe da gente. A gente entende a mãe da gente quando a gente se torna mãe, né? É, muito lindo. Ana, conta pra gente um pouquinho como é que foi a chegada das gêmeas com o seu mais velho, como é que essa relação entre eles aconteceu e como é que é só ser mãe. É maravilhoso só ser mãe. Nossa, é o tudo pra três Pra pessoas. 3 Eu pessoas. escutei uma amiga, tá viajando, pegou o carro, ela, o marido, eles têm 5 filhos. Portugal, Espanha, mas visitando igrejas. E aí ela falou, gente, as igrejas lindas, vazias. Aí São José falava assim, São José Maria Escrivá, sabe como que a gente vai fazer santos? Tendo famílias boas, que dê bom exemplo, mães que se dediquem, que sejam piedosas. Não acha que vai surgir um bom padre, que vai mover uma multidão, se ele não teve uma família? Claro que por um milagre pode ter essa pessoa, sim, mas os santos que a gente precisa, as pessoas boas que a gente quer que precisam de alguém ali. Não, mas eu não tô dizendo que as mães que trabalham... Gente, vou falar, pra mim foi uma dificuldade, assim, enorme, porque eu só sou mãe, foi um susto só ser mãe. Num nenhum momento eu pensei, vou largar meu trabalho. Eu sou advogada e trabalhava há 12 anos como servidora pública. Fiz pós em Direito Público e trabalhava na licitação e nos contratos. Entrei de licença maternidade, acabou minha licença, eu fui mandada embora, fui demitida. Aí meu marido, graças a Deus! Que notícia maravilhosa! Uau! Eu falei, isso com as meninas, eu não tinha babá, as meninas nasceram, não arrumei babá nem nada. Loucura ter feito isso. Eu comecei a arrumar babá, sei lá, com 20 dias, de noite, 2 vezes por semana. Por quê? Eu não cobrava, eu não pedia ajuda pro Lê. Porque no outro dia ele ia fazer parto, então à noite eu não podia falar assim, me ajuda à noite. E eram 2 em horários alternados. A noite inteira. Então, assim, tinha noite que eu dormia 40 minutos. Dava 5h40, caraca, eu não dormia ainda. E eu não podia falar assim, ah, meu marido vai me ajudar, vamos ficar uma metade da noite, a outra... A gente tentou fazer essa programação, né? Mas com 2 não funcionava tão bem. E ele no outro dia tinha que estar bem para trabalhar. E aí eu falava assim, aí vinha uma babá à noite. Aí com 4 meses, agora eu preciso de uma babá fixa, porque eu vou voltar a trabalhar. Olha só, mas o meu coração tá assim, como vai ser? Eu não dou conta das 2 sozinha, dos 3. O Luiz já tem muitas atividades, então escola, futebol, karatê, então assim, mas... E é a hora que ele mais precisa. Se for falar assim, você é mais mãe hoje, ficar em casa é melhor pelas Marias ou pelo Luiz? O meu olhar atento hoje é muito mais pelo Luiz. Porque essa fase do... Ele não tem TikTok, não tem Instagram, mas ele tem os amigos que tem. A pornografia bate na porta dos adolescentes, adolescentes não, a pornografia bate na porta de criança de 7 anos. Então, assim, eu estar ali, e olha, gente, que eu estando, acontece um monte de coisa. E aí falei, nossa, que presente meu marido poder nos sustentar, nos prover
e eu não precisar voltar, e que presente ter sido demitida. Porque às vezes eu, no comodismo, eu Ela trabalhava... desejava, Não, mas eu- ela não tinha. Eu não tinha Não ia ter coragem. Primeiro que eu sempre quis mudar de profissão. Eu quero fazer, tanto que eu comecei uma pós em psicologia. E aí eu falei assim, cara, Deus foi fazendo as coisas acontecerem. E aí eu falei assim, é isso, eu não teria coragem. Eram só 6 horas. Eu ia trabalhar das 7 da manhã às 13. Ia pegar a tarde com as Marias, sei que, com o Luiz estuda de manhã, beleza, perfeito. E meu salário para os meus luxos ia ser isso. Aí eu falei, agora mudou. E no começo foi muito difícil, porque eu sempre gostei de me arrumar muito, de sair, de conversar. E isso na maternidade, quando você está 24 horas, por isso que a gente tem que trazer a maternidade como um trabalho. Uhum. Porque se a gente... Eu lembro que eu ia fazer pilates toda arrumada, mas ela, onde você vai? Eu falei assim, é isso. Eu preciso estar sempre arrumada, porque senão a gente vai deixando. E aí a gente só vai querer dormir, e quanto mais você dorme, mais você quer dormir, e quanto mais vai se perder. a gente se perde. E aí eu falei assim, então tá. Só que eu sentia muita falta de conversar com outras pessoas, de ter outros assuntos. Além, caraca, quando as meninas vão lá em casa, eu falo, a gente precisa ficar sem filho, assim, vamos conversar fora da maternidade? A gente pode pontuar uma coisa, mas outros assuntos, outras pautas, assim, isso eu sinto muita falta. Isso ainda sinto muita falta. E aí, e eu tô me adaptando a essa realidade. As meninas só têm 1 aninho, então só tem 6 meses que eu tomei essa decisão forçada. E de fato agora eu vejo que Deus me deu esse presente para eu estudar o que é ser mãe. Porque eu tive o Luiz, engravidei, sem programar, sem nada, beleza. E as Marias também. Então eu falo assim, agora eu preciso estudar, porque criar bons filhos exige muito da gente. A gente não estuda, a gente não se prepara. A gente se prepara para o parto, a gente se prepara para... Agora, Luiz, vamos estudar qual é o tipo de escola que ele está. Quem são esses professores? Qual é o método? Onde eu quero... Como que eu quero criar essa criança, né? Aonde até o governo influencia isso. Então, assim, cara, é muito detalhe e exige muito da gente. Exige muito mais que a gente possa imaginar. Então, ter essa oportunidade tá sendo incrível. Quanto ao Luiz e as Marias, o Luiz é um irmãozão. Ele é uma criança de ouro. Ele é uma criança incrível. Eu falo que eu não posso nem comparar. Eu não posso falar assim, nossa, eu tive um filho difícil. Não, meu filho... Ele é um presente. Ele não me dá E é trabalho. lindo ver essa construção Ele é um deles, presente. A gente viajou junto e o João tava, nossa, o que é? 6 dias sem fazer cocô. Pensei eu como pediatra, eu leio, o que eu posso fazer? Não, agora vamos intervir. Mas ele lá, o João deitado, aí vinha o Luiz, posso pegar ele? Eu, pode, pega. E ele pegava e saía, e com as mãos, nossa, Ele é muito fofo. Ai, Então gente, não teve que legal. ciúmes, Cuidadoso. nada disso, assim. Mas a idade também é muito, Não, né? mas Ana, eu acho que não. Acho que é dele. É Acho que dele, é dele. ele é especial. Eu falo assim, eu falo, nossa, parabéns, sua criação. Não é dele. Não é da idade, Não desmerecendo, mas assim, é dele, ele é especial. Eu falo, você tem que ser um bom padre. Ele, Porque mamãe, pela eu vou ter idade- 7 filhos. Eu, então, você seja um bom pai. Porque pela idade, 12 anos, tipo, ele podia estar nem aí pra Não, você. pensa. E ele tá totalmente envolvido. E Totalmente. ele gasta o tempo dele. Ele gasta. Que lindo, gente, a história de vocês. Acho que a gente poderia ficar aqui Várias horas. o dia inteiro. Eu também tive o privilégio, porque eu acho que é um privilégio de poder estar com a minha filha. Quando a minha licença maternidade encerrou, eu pedi demissão. Eu também sou sua mãe. Agora que eu tô começando a colocar um projeto pra frente para ajudar mães. Mas para vir para cá hoje, meu coração ficou apertadinho de deixar ela lá em casa. Eu também, eu já tô aqui, Não, né? eu tô com o celular aqui, gente. Caraca. Você O não tá coração da entendendo. gente fica apertadinho Ai, de agora eu tô deixar remorso. ele. Você é ótima. Eu tô assim, vamos durar mais 1 hora e ficar de boa aqui.
Não, pra eu ficar Não, de mas boa. eu tô falando, eu fico preocupada porque são duas. Tipo, e a minha sogra fica desnorteada e meu marido tá de plantão. Não, pra eu ficar e de aí boa eu é fico assim, ó. depois das 19 a gente pode sair? Pode. Por quê? Porque tá tudo sob controle. Já dormiu? Tanto é que todos os partos eu tenho pedido tanto, vem de madrugada, porque tá numa zona de conforto pra mim, tá tudo muito controlado. E tão vindo todos de madrugada. Só que aí no outro dia eu tenho um furacãozinho assim, ó, 5 horas da manhã. Ai, gente, amei. Amei. Muito, muito, muito obrigada por terem aceitado o convite, por compartilhar um pouco da experiência de vocês. Esse videocast vai pro ar, vai alcançar muitas mães, se Deus quiser. Deus quer. Que a gente ajude muitas mamães com as nossas histórias. Mas antes da gente finalizar, eu queria que vocês deixassem uma frase, uma palavra ou um conselho para as mães que estão ouvindo a gente. Eita. Um bate e volta. Marcela. Não, Ana. Passou. Eita, Maria. Meu Deus do céu. Acho que a frase clichê de que filhos são um presente mesmo, eu falo que filhos são almas que Deus nos empresta, para a gente bem criá-las e devolvê-la ao céu. Então, se o sentido da minha vida, Ana, é buscar o céu, que eu saiba criar bem esse filho. Só que nesse caminho vão ter noites mal dormidas ou noites não dormidas. Nesse caminho vão ter várias cruzes, assim como Jesus teve. Então, o que a gente vai pedir, quando a gente não tiver mais força humana, a gente pede a graça de Deus. E para quem é católico, olha para Nossa Senhora e fala, poxa, minha mãe, me ajuda. Para quem não é, pede para o Espírito Santo, me dá graça, aumenta a minha força. Eu sozinha não consigo. Eu sozinha não consigo uma explicação racional. Por que essa criança não para de chorar? Ela já está alimentada, trocada, sabe? E sabe que a maternidade nos deixa mais igual a Jesus. Se eu quero ir para o céu, eu tenho que me parecer com aquele homem. E o que a maternidade nos tira e nos dói tanto? O egoísmo, a liberdade. Nossa, vamos ficar aqui mais uma horinha? Mas eu não posso ficar aqui. Deixa eu jogar meu beach tênis. Hoje eu quero tomar um vinho. Eu quero trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para viajar. Então, quando o egoísmo ele vai sendo nos tirado à força, aquilo vai doendo, assim, como uma cicatriz. Pô, que raiva, eu queria muito só ir ali fazer a unha. É muito pedir isso. Só tomar banho. Só isso, só queria... Não tem jeito. E tá tudo bem. Lembra da cruz, lembra do céu. É um caminho. E nesse caminho, e se eu começo a reclamar, Fica mais pesado. eu não ganho. Sabe o quê? A virtude que eu preciso para ser melhor. A virtude da temperança, a virtude da paciência, a virtude da alegria, de falar assim, então tá, vamos botar um sorriso, vamos botar uma música, e é isso, é um novo dia, sem dormir, é um novo dia cansado. E quando tiver muito pesado, que você tá achando que você tá lá no deserto, que a graça não tá te alcançando, chama uma amiga, chama a terapeuta, busque ajuda. Porque a cruz às vezes pode ser mais pesada que a gente consiga carregar. E a gente pode compartilhar. E a Entendeu? gente Porque mesmo. tinha que ser a palavra final com ela. Eu acho que ninguém precisa falar mais nada. Não. Eu quero ouvir uma palavra de vocês. Uma palavra pra quem tá ouvindo a gente. Vou chamar a Natália enquanto você pensa, Marcela. Não, sabe o que assim, faz a gente pensar em toda a maternidade, assim? Você fala... Mas é esse o objetivo. Não, eu acho que um recado que eu tenho pra dar é que ser mãe é muito bom, né? Eu acho que todo mundo tem que passar por essa experiência, que é uma mudança na nossa vida, assim, da água pro vinho mesmo. E que é aquela frase clichê, que os dias são longos e os anos são curtos, né? Hoje mesmo a gente mudou o berço lá da Maria Alice pro mais baixinho e já tá virando uma cama. Eu falei, cara, Já? esses dias ela era desse tamanhozinho dormindo no meu braço. Agora eu faço ela dormir e ela fica arranhentando assim. Eu boto no berço, ela se arruma, pronto, dormiu, né? E então, assim, aproveitar bastante os perrengues. Ficam, assim, são muito perrengues, mas por que a gente engravida de novo? Porque a gente esquece, né? Isso é Porque o os parto perrengues normal, são viu, bons. doutora? Também. O parto normal a gente esquece. Também. Eu tenho um apagão do parto normal. Então acho assim, a gente, igual você falou, parar de reclamar muito, né? Agradecer todos os dias por estar acordando ali com nossos filhos, eles com saúde, ter uma casa, alimento, né? Amor pra dar pra eles.
E se quiser reclamar, que reclame sozinho. Porque se a gente reclama muito pros outros, acaba que os outros também pegam essa energia negativa e fica muito mais negativa na nossa casa. Acho que a gente tem que saber com quem reclamar. Exatamente, Né? Tem as pessoas certas exatamente. para quem a gente pode se abrir. A gente não pode levar a nossa dor para qualquer um. Não. Não sobrevivendo pode. Vai, Marcela. Não, uma coisa que eu tinha raiva que as pessoas me falavam é, vai passar. E vai passar, e passa muito rápido. Então, assim, eu olho pro João hoje e eu falo, gente... Só que os 2 meses dele ainda eu falo assim, não, ainda não tá pior do que os 2 meses. Então, assim, eu falo, aproveite a sua maternidade. A sua maternidade. O filho é seu. Você é a mãe dele, você sabe cuidar dele. Então, acredite, né, na sua força de maternar, no seu instinto materno. Dê ouvidos, mas saiba até selecionar o que você ouve, ver se faz sentido, se não faz. Então, assim, olha o quanto a gente se compara, né? Eu tiro 30 ml, a Nath tira 200, mas o bebê que eu tiro 30 na ordenha tá muito mais gordinho do que a Maria Alice. Então, vamos parar com isso, vamos parar com essas comparações. Vamos viver dentro da nossa casa, né? Da porta pra dentro, só a gente sabe o que a gente passa. Mas vai passar. E passa rápido. E passa. E tá passando. Ai, gente, obrigada. Obrigada por esse bate-papo. Foi Obrigada. Maravilhoso. maravilhoso. Acho que é essa a palavra. E você é uma boa mãe. Se você amamentou, você é uma boa mãe. Se você aleitou, você é uma boa mãe. Se você não amamentou, você é uma boa mãe. Se você fez uma amamentação mista, você é uma boa mãe. Seu filho só precisa de você. E bem, obrigada por estar com a gente nesse encontro e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.